Olá! Nesse vídeo a gente vai abordar o tema de como fazer orientações sobre a amamentação para as mães. Primeiramente, é importante que a gente tenha em mente que dentro do nosso dia a dia, seja dentro de uma maternidade, seja dentro de um PSF, em vários setores em que a nossa profissão trabalha, em vários locais, né, que a nossa profissão trabalha, vai ser comum a gente encontrar mães resistentes a amamentar os seus filhos, fazer o aleitamento materno, devido, às vezes, uma vizinha, um parente que falou que amamentar acontece isso, acontece aquilo, entendeu? Então, de início, é muito importante que a gente deixe claro para a mãe a importância desse aleitamento, certo? A importância que esse aleitamento vai ter tanto para ela quanto para o bebê. Então, de início, a gente já fala, geralmente algumas mães perguntam, mas por que tem que amamentar? Né? Então, a orientação básica que a gente faz é em cima disso. A mãe precisa estar ciente de que vai ser nesse leite materno, durante esse aleitamento, que o bebê vai ter disponível para ele tudo o que ele precisa em relação à proteção imunológica, aos nutrientes, aos anticorpos, enfim, tudo que esse bebê precisa para um crescimento saudável, para o seu fortalecimento. Além de tudo isso, o aleitamento materno, essa fase da amamentação, ela cria um elo afetivo muito grande entre a mãe e o bebê. Ela favorece o desenvolvimento da criança, além de promover vários benefícios diretos também ligados à mãe, como mãe que amamenta, geralmente mulheres que amamentam, né? Ela tem um menor risco de câncer de mama e de ovário, ela acelera o processo de recuperação no pós-parto e a perca de gordura, às vezes dos quilos que foram acumulados durante a gestação. Fora o valor emocional que isso traz para a mãe. A maioria das mães que amamentam, isso aí é comprovado, que a maioria das mulheres que tem essa fase de amamentação, essa ligação, esse elo, esse momento tão íntimo com o seu bebê, o risco da mãe desenvolver uma depressão pós-parto ou problemas emocionais após o parto, entendeu? Pela gravidez, os riscos são bem menores, porque durante a amamentação, o vínculo que é gerado entre a mãe e o bebê traz a ela uma sensação de proteção. Ali que a mãe vai ter a consciência de que agora ela tem um ser que depende dela, e é ali que ela vê, na maioria das vezes, que aquele ser tão pequenininho, tão indefeso, depende dela, e ela está conseguindo doar-se para esse bebê. É válido também que a gente ressalte a essas mães que o aleitamento materno, ele diminui a morbimortalidade infantil. Essas orientações sobre a amamentação, elas devem começar antes mesmo que a mãe venha dar à luz ao recém-nascido, certo? É muito importante que a gente oriente essa mãe a conhecer o corpo dela, principalmente a estrutura da mama dela. É importante que a gente deixe claro para essa mãe que, independentemente se ela tem um mamilo saliente, se o mamilo dela é plano ou se ele é invertido, independente do tipo do mamilo dela, todos esses tipos são compatíveis com a amamentação. Porque a gente tem que deixar claro para a mãe que durante essa amamentação, na pegada, né, na mamada, o bebê, ele utiliza da areola da mãe mais do que do próprio mamilo. Porque muitas vezes a gente ouve a reclamação de algumas mães de que eu não consigo amamentar o meu bebê porque eu não tenho bico no peito. Então a gente tem que deixar claro desde o início para essa mãe que não existe isso, que todo tipo de mamilo, todo tipo de bico, todo tipo de seio, ele é compatível para a amamentação, para o aleitamento do bebê.
A gente também deve orientar essas mães, antes do nascimento do bebê, a seguirem algumas orientações, como colocar os seios e o mamilo expostos ao sol, né, para ajudar a criar uma resistência ali naquela mama, naquele mamilo. A gente pode orientar também que elas utilizem de sutiãs com orifício central bilateral dos dois lados, para que esse mamilo ele tenha atrito com as roupas, camisetas, blusas, né, que a mãe vista, e é isso que vai ajudar a dar uma resistência melhor para os mamilos, para os seios não ferir. É importante que a mãe esteja orientada que logo após o nascimento, logo após o parto, ela já inicie, dentro das primeiras horas de vida do bebê, essa fase de amamentação. É muito importante que a mãe saiba que o momento dela amamentar tem que ser um momento onde ela tenha um pouco mais de tranquilidade, tem que ser um local onde ela sinta-se segura, né? A posição em que ela deve estar deve ser uma posição que fique confortável tanto para ela quanto para o bebê. A gente não tem assim um padrão a seguir, que tem que sentar assim ou segurar assim. É a maneira como a mãe estiver mais confortável, desde que ela esteja segura. Por exemplo, mães que dão à luz por parto cesáreo. A gente orienta que essa mãe, no momento de amamentar, que ela evite se sentar à beira do leito, porque isso pode causar uma queda da mãe, ou que a mãe pode deixar o bebê cair. Tem vários riscos, certo? Porque geralmente após um parto cesárea, após a passagem da anestesia, tem mães que ficam zonzas, sentem tontura. Então isso acaba gerando um risco, tanto para a mãe quanto para o bebê. Então é importante que a mãe esteja sentada numa posição confortável, tanto para ela quanto para o bebê. Se possível, com as costas, né, que ela esteja encostada em algum local, com as costas mais eretas, para que aquilo não cause um peso nos ombros, uma dor na coluna, pela posição de ter que segurar o bebê, né, se arrumar para amamentar. É importante que a mãe seja orientada em deixar que o bebê realize as mamadas em livre demanda e que ela deixe que o bebê mame a quantidade que ele achar necessário, né, até que ele seja saciado, ou então até quando ela sinta que aconteceu o esvaziamento da mama em que ela está amamentando, para que o que a gente chama de fases do leite sejam aproveitadas. Essas fases do leite, que muitas das vezes a gente usa mais como uma didática, né, para orientar as mães, essa divisão a gente costuma dizer assim, que existe o leite anterior, o leite do meio e o posterior. Geralmente a gente orienta dizendo para a mãe que aquele primeiro leite que sai, aquele primeiro contato que o bebê tem na mamada, que é aquele leite com um aspecto semelhante a uma água de coco, ele é bem clarinho, né? A gente costuma dizer para essas mães que esse leite é o que tem os anticorpos que o bebê precisa, que é o leite mais rico em água, que vai hidratar o bebê. Já no leite do meio, que geralmente a gente orienta, a gente explica para a mãe que é um leite que ele tem a coloração mais opaca, um branco assim mais clarinho, certo? E que é nessa fase do leite que o bebê vai receber mais nutrientes, ele vai se nutrir melhor. E na última fase, que é a do leite posterior, a gente geralmente fala para a mãe que é onde encontra, onde tem mais quantidade de gordura nesse leite. E é isso que vai trazer uma saciedade para o bebê, que é nesse leite que o bebê vai conseguir aquele ganho de peso que ele precisa para o seu crescimento, certo? Porém, na prática, a gente conhece, a gente sabe, né,
que esses leites, conforme a gente faz essa separação didática para explicar para a mãe, mas na prática, esse leite ele tá todo misturado ali. Tudo que o bebê precisa tá tudo misturado ali do momento em que ele começa a mamada até o momento em que ele para de mamar. É muito importante que a mãe esteja consciente da maneira correta do bebê fazer a pega da mama. Geralmente, a pega correta a gente avalia quando o bebê consegue encostar o queixinho dele na mama da mãe e o lábio do inferior, o lábio de baixo, né, ele se volta para fora. Então, por aí a gente já observa que houve uma pega correta. E a pega correta, a gente tem que orientar a mãe de que o bebê ele tem que estar com a boquinha bem aberta, certo? E que essa pega não pode acontecer somente nessa área do mamilo. Porque se a mãe começa a deixar o bebê a pegar só essa área do mamilo, o risco de uma fissura, de um ferimento vai ser muito maior. Então, a gente orienta que a mãe faça o que a gente chama da técnica do C, né? Na técnica do C, para facilitar, vou mostrar aqui, a mãe deve pegar a mama nessa posição, ó, mostrando que a mão da gente lembra um C, certo? Ela vai dar uma leve segurada, né, nessa técnica do C, aguardar que o bebê abra a boca, e isso pode acontecer com estímulo, né? A mãe pode estimular passando o mamilo na boca do bebezinho de cima para baixo, tocar o lábio superior e inferior, até mesmo para que o bebê já comece a ter um reflexo melhor do momento da mamada. Então, esse bebê vai abrir a boca e a mãe vai encaixar, aproveitar que ele abriu a boca, segurando, né, fazendo a técnica do C, ela vai encaixar não só o mamilo como parte da areola na boca do bebê, observando, né, se o queixinho dele encostou nessa parte de baixo, se o lábio inferior tá dobradinho, se ele pegou direitinho, e aí sim iniciar a mamada. Então, essa é a forma correta em como o bebê deve fazer a pega da mama. Terminado esse momento da amamentação, nesse lado da mama, é importante que a gente ensine a mãe a fazer, a utilizar do dedo mínimo para colocar no cantinho da boquinha do bebê e tirar a pressão negativa que acaba sendo causada na hora da sucção, né? Primeiro tirar essa pressão negativa e para que solte a boca do bebê, né, da mama, e isso também vai ajudar a prevenir as fissuras. Essa mãe, ela deve estar orientada também, ela deve ser orientada a cada mamada que ela ofereça para esse bebê, que ela faça o rodízio das mamas, porque acontece às vezes, tem algumas mães que elas acostumam, às vezes pela facilidade de segurar o bebê, né? Elas acostumam às vezes a amamentar de um lado só. E isso, além de prejudicial para o bebê, é prejudicial para a mãe, porque pode causar um engorgitamento da mama, onde ela está amamentando menos, ou já vi casos de mães que falam que amamentou um lado só, que nunca deu o outro. Então, isso pode causar um engorgitamento da mama, isso pode causar lesões, né, fissuras no bico. Isso também pode causar, quando a mãe deixar de amamentar, uma deformidade no seio dela, que às vezes pode acontecer de um lado que ela deu mais, né, que ela tinha mais facilidade em amamentar, pode acontecer de uma mama ficar maior que a outra e essa é uma deformação que acontece que fica bem visível após que a mãe deixa de amamentar. Mas também, principalmente na fase inicial da amamentação, é muito comum que algumas mães cheguem para a gente no local onde a gente esteja trabalhando, principalmente unidade de saúde, PSF, é muito comum que as mães cheguem reclamando que a mama está empedrada. Ai, meu leite empedrou, eu não sei o que eu vou fazer, tá doendo.
isso pode causar mesmo um desconforto muito grande, dar febre na mãe. Tem casos em que a mama está tão engurgitada que chega aí para debaixo da axila da mãe. É muito doloroso. Isso piora a questão de fissuras no mamilo. Então, é muito importante que a gente também oriente essa mãe em como, antes de cada mamado, principalmente, realizar uma massagem na mama, né? É muito importante que a mama esteja um pouco mais macia, não muito demasiado, muito enrijecida, né? Para que não aconteça também a fissura do mamilo. Então é muito importante, vou usar mais uma vez a nossa maminha aqui para ilustrar como que essa mãe deve fazer para massagear, né, essa mama engurgitada. A gente pede para a mãe massagear mesmo, principalmente aqui a região da areola, né, com movimentos suaves, apertando suavemente, é uma massagem mesmo, na região das auréolas e em toda a mama. Bem, massagear bem mesmo, para que aquele leite que tá ali, às vezes pode até acontecer de vazar, mas aquele excesso que tá ali, né, ele deixe a mama mais macia. Então, a gente vai ensinar a mãe a fazer essa massagem. Pode massagear também só a parte de baixo ou só a parte de cima, mas é muito importante que a mãe esteja orientada a fazer essa massagem. E essa massagem também é sempre importante fazer antes da mamada, né? Pode massagear, pode realizar a ordenha. Já nesse caso da ordenha, é muito importante que a gente oriente a mãe a maneira correta em se fazer uma ordenha, a maneira correta em como higienizar os frascos onde vão ser armazenados o leite que ela vai estar ordenhando. Então, agora a gente vai falar um pouco sobre as orientações que a gente deve dar para essas mães em relação ao cuidado na hora de fazer a ordenha e na hora de armazenar o leite que foi ordenhado. Primeiro, para evitar a contaminação desse leite, é importante que a mãe seja orientada em armazenar esse leite num vidro, né, num frasco que seja de material de vidro, que ele esteja bem higienizado. A lavagem correta dele deve ser feita em água fervente, deixar ele de molho numa água fervente por pelo menos 15 minutos. Logo após isso, utilizado um pano limpo e seco, virar esse vidrinho de cabeça para baixo, deixar que a secagem dele aconteça naturalmente ali em cima desse pano, com a boca para baixo. Esse vidro, a tampa dele deve possuir uma boa vedação. Então, geralmente a gente pede para as mães colocarem no frasco de vidro com tampa de plástico. E os dois têm que estar bem limpo, bem higienizado. Segundo, no momento em que a mãe for realizar a ordenha, para retirar o leite, né? Primeiramente, a mãe deve fazer uma boa higienização das mãos. A mão da mãe deve estar limpa, bem lavada, seca. Depois, a gente orienta que essa mãe mantenha o cabelo preso, se possível, com uma touca, para evitar a contaminação. E que no momento da ordenha, ela utilize ou de uma máscara para tampar nariz e boca, ou então ela pode enrolar uma própria fraldinha do bebê, só para proteger de que ela respire, de que ela fale ali em cima do leite, para não acontecer de contaminar. Feito isso, a orientação é da mesma forma que a gente já falou. A mãe vai massagear toda a mama, principalmente na areola, fazer uma massagem mesmo para deixar essa mama um pouco mais macia. E depois, na mesma pega aqui do C, né, ela vai ordenhando esse leite, apertando para que o leite saia e vá para o vidro, certo? A gente não recomenda o uso da famosa bombinha, né? Porque em alguns casos, às vezes a mãe está produzindo muito leite, a bombinha pode aumentar essa produção. Então, o mais correto é a gente fazer a ordenha manual. Feita a ordenha, o próximo passo, já com o vidro
bem limpo, bem higienizado, né, o leite lá dentro. É importante que a gente oriente a mãe sobre a questão do armazenamento. Esse leite, ele tem uma validade, como o leite de vaca, por exemplo. Ele tem um período em que ele pode ser utilizado. Então, a gente considera de que esse leite pode ficar na geladeira por até 12 horas e que nunca seja armazenado na porta da geladeira, sempre dentro da geladeira, certo? Então, ele pode ficar até 12 horas armazenado em geladeira ou até 15 dias no freezer. Mas aí, nossa, aí como que essa mãe vai ter o controle da hora, do tempo em que ela armazenou esse leite? É simples, a gente vai orientar que todas as vezes que a mãe realizar a ordenha, ela etiquete mesmo esse vidro com o horário que ela colheu, que ela fez a ordenha, né? A data, o horário certinho, né? O horário que aquele leite vai vencer, conta as 12 horas ali, a validade do leite é dali 12 horas, então ela conta, coloca no esparadrapo, num papel, da maneira em que ela puder em casa, mas que o vidro esteja sempre etiquetado para não correr o risco dela dar o leite após esse período para o bebê. Outra coisa, congelou o leite ou levou o leite geladeiro, vai dar o leite gelado para o bebê? Não, certo? A gente vai orientar essa mãe a aquecer esse leite em banho-maria, morno, não pode ser aquele banho-maria com a água fervendo. Então, o descongelamento vai ser feito, o descongelamento ou o aquecimento, né? Vai ser feito em banho-maria morno, agitando o frasco devagarzinho, de vez em quando, até que o leite esteja na temperatura ideal que a mãe considera, que não pode ser muito quente. A mãe tem que testar a temperatura do leite, né? Ver se não tá queimando, se não tá muito quente, né? E é importante que a mãe nunca deixe esse leite ferver e nunca descongele esse leite em micro-ondas. Feito isso, a gente preconiza de que esse leite não seja oferecido para a criança em mamadeira, né? É preconizado de que o bebê não utilize nem de chupeta, nem de bicos artificiais de mamadeira para se alimentar. Então, como que essa mãe vai oferecer esse leite para o bebê? Ou em um copinho que esteja limpo, que esteja higienizado. Geralmente nas maternidades a gente vê que eles usam às vezes o copinho que já vem na própria mamadeira, um copinho mesmo, entendeu? Uma tampinha. Então, utiliza-se do copinho. Se a mãe não tem um copinho desse em casa, pode ser oferecido com uma colher, né? Desde que não seja uma colher muito grande, porque pode acontecer do bebê sofrer um engasgo ali, uma broncoaspiração. Então, que seja dado devagarzinho, que deixe o bebê fazer o biquinho mesmo para ele sugar. O bebê tem que fazer a sucção, não é pegar a colher e colocar na boca do bebê, né? Então, a orientação que a gente dá é essa. Outra dúvida muito comum que a gente ouve muito. Ah, mas eu vou ter que parar de amamentar porque o meu leite está fraco. Gente, não existe leite fraco. Não existe. Claro que a maneira como a mãe se alimenta, né, pode beneficiar muito ou prejudicar a questão da produção do leite, né, a quantidade de líquido que a mãe ingere, né, a gente sabe disso. Então é importante, primeiramente, que a gente oriente essa mãe a se alimentar bem, pelo menos de 3 em 3 horas, consumir frutas, verduras, legumes, né, enfim, se alimentar bem e manter uma hidratação adequada, né. Mas esse caso de leite fraco, meu leite é fraco, não existe. Isso não existe. O leite de toda mãe possui os nutrientes essenciais para o bebê dela. Independente do que a mãe ingere, né? O leite da mãe, ele tem as proteínas, ele tem os carboidratos, os minerais, as gorduras, as vitaminas, a água, ele tem tudo que a mãe precisa. Então, a gente tem que estar sempre orientando a mãe de que isso do leite fraco não existe. Às vezes a mãe reclama assim, meu leite é fraco, porque eu dou de mamar e o bebê não dorme, só chora. Às vezes é a natureza da criança, tem bebês que já tem mesmo um nível de estresse mais alto, certo? Às vezes tem que ser investigado o motivo daquele estresse daquele bebê, pode ser que o bebê esteja com dor, pode ser
que o bebê, às vezes na própria roupinha, alguma coisa que está incomodando, às vezes tem N motivos. Porém, não existe essa do leite fraco. A amamentação do bebê, o que a mãe oferece, tem tudo que o bebê precisa. E como a gente já falou antes, é natural que no início dessa fase de amamentação, pelo engurgitamento das mamas em alguns casos, né, é natural que a mãe ela sofra com fissuras nos seus mamilos, as feridas. Eu já vi casos de mãe que o bico do peito virou um crucifixo de rachadura. Muito, e acaba que se torna muito doloroso para a mãe amamentar dessa forma. Então, no caso da fissura, a gente orienta a mãe a lavar bem as mamas, manter as mãos higienizadas, porém, não utilizar de sabonetes, não utilizar de cremes, não fazer uso de pomada, aquela pomada que a vovó, lá não sei da onde, falou que é bom para isso, passar casca de banana, fazer isso, fazer aquilo. A gente orienta que a mãe, que o único cuidado que ela tome é expor a mama ao sol, né? Deixar que os mamilos dela fiquem bem secos, tome a vitamina D, né, do sol, para que ajude na cicatrização. E que logo após a mamada, que ela utilize do próprio leite materno, né? Que ela utilize do próprio leite materno que sobrou ali, para deixar, passar mesmo o dedo assim em volta, né? Deixar aquele leite secar bem ali, em volta do mamilo, né? E deixar ali e deixar que ele seque, né? É o que a gente orienta. Não tem um remédio específico, não tem... É só assim mesmo para aliviar os efeitos das fissuras. Então, ainda nessa questão da amamentação, é muito importante também que a gente oriente essa mãe sobre a amamentação exclusiva, pelo menos até os 6 meses de vida. Não é necessário oferecer para esse bebê água, chá e outras coisas mais fórmulas, se a mãe segue um padrão de amamentação, de aleitamento materno correto, se ela tem todas as orientações. Às vezes acontece de muitas mães não terem a paciência, né? Porque a gente sabe que exige muito da mãe, da mulher, para muito a vida dela, o dia a dia dela, para sentar e estar ali dedicando aquele tempo para o bebê, mas a mãe tem que estar orientada da importância disso, certo? De deixar o bebê mamar bem, de fazer com que esse momento seja um momento calmo, tranquilo para ela, né? É muito importante. Então, a amamentação exclusiva até os 6 meses de vida e depois seguir com a orientação de um pediatra, principalmente, né? Dos novos alimentos que podem ser oferecidos para esse bebê após os 6 meses de vida. Mas ainda assim, a mãe que consegue amamentar depois também, durante essa fase da entrada de outros alimentos, né? A mãe pode continuar amamentando. Isso tem que deixar livre para a mãe decidir. Mas preconizar para a mãe a amamentação exclusiva, pelo menos até os 6 meses de vida. Muito obrigada.